Páscoa na realidade, é a festa principal do calendário litúrgico da igreja. Quer dizer, a mudança toda, por exemplo, a mudança que tem o carnaval, a mudança, todos os domingos, todas as festas, sim, todos os domingos, a partir de todos os domingos do ano, são regulados pelo domingo de Páscoa. E o domingo de Páscoa acontece, é o domingo da primeira lua cheia de primavera no hemisfério norte. É por isso que muda tudo, assim, toda a série vai mudando. E a gente mesmo se pergunta o que tem a ver aqui a lua nessa história. E porque a Páscoa é a festa que os judeus comemoravam e que depois aconteceu tudo o que aconteceu, a paixão de Nosso Senhor, instauração, instituição da Eucaristia, enfim, todas aquelas festas dessa semana. E foi quando os judeus estavam escravos no Egito, e então Moisés, o profeta, os levou para fora do Egito, para sair da escravidão do Egito. E essa saída, segundo a Bíblia, aconteceu na primeira lua cheia do hemisfério norte, no o sul é isso, outra coisa. E então, por isso, os judeus, e Páscoa significa saída, partida. Eles saíram da escravidão. E então, depois, os judeus, todos os anos, comemoravam a Páscoa, que era uma grandíssima festa. E como a lua cheia, as luas, cada lua ocupa praticamente uma semana inteira, dura uma semana inteira. Depois tem a minguante, crescente, sem lua, tal. São quatro semanas que a lua muda de estado. Assim, está brilhante, menos brilhante, não, tal. Então, essa festa da Páscoa foi a festa que Nosso Senhor escolheu para instituir a Eucaristia, fato importantíssimo. E começa o Domingo de Ramos. Essa semana toda começa o Domingo de Ramos, quando Nosso Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém. E esse entrar em Jerusalém, e que todo o povo usava uns ramos de palmeira, ramos de oliveira, tal, e bradava, Hosana, filho de David. Quer dizer, Hosana é uma exclamação de admiração, filho de David, quer dizer, o descendente do rei David. E os judeus, o povo, estendia no chão suas capas. Eles usavam uma espécie de capa que normalmente era, como dizer, o paletó, pobres capas dos judeus. Os judeus tinham roupas melhores do que um paletó. E estendiam no chão, né? E Nosso Senhor entrou montado num burrico, se diz mula, um burro. E isso só tinha acontecido em todo o Antigo Testamento quando Salomão entrou para ser coroado rei de Israel. Bom, aí o Sinédrio, que já tinha dito que queria matá-lo, porque tinha ressuscitado a Lázaro, quando viram isso, este homem aqui está assim, vai ser rei, né? Rei de Israel. Além do mais, a genealogia dele era descendente do rei de Israel, isso está no Evangelho, tudo mais, etc. E o povo está dizendo, filho de Davi é filho do rei, né? Estendendo as capas, o mesmo que fizeram com Salomão, só com Salomão, que foi coroado, né? Vai ser coroado rei. E então é uma festa, mas é uma festa que os senhores prestam atenção. Nas imagens católicas, Nosso Senhor não aparece sorridente. Ele está com um certo pesar, né? Porque ele está vendo esta celebração, esta festa que estão me fazendo, prepara
meu assassinato, o crime. Porque lá no Sinédrio, seria hoje o Vaticano da época, não? Então, sem querer ofender a ninguém, seria o Vaticano da época, já tinha decidido matá-lo. Bom, então acontecem todos os fatos que os senhores conhecem bem e que vamos a rezar agora nesta semana, até chegar Sexta-feira Santa e a morte de Nosso Senhor na cruz, e depois na Páscoa, domingo de Páscoa, é a ressurreição. Bom, tem um personagem católico muito bom, chamava-se, sim, faleceu já há muito tempo, Monsenhor Joseph Gaume. Era um grande escritor eclesiástico francês, autor de infinitos livros, se pode dizer, porque escrevia enormemente, e um homem de uma grande erudição, cheio de títulos. Ele não queria ser bispo porque o bispo tem muito trabalho de governo, tarefas de governo. E ele, como ele vivia estudando, escrevendo, ele não queria se perder tempo com o governo. Então só se dedicava a isso. E ele escreveu, entre os muitos livros que escreveu este aqui. Deixei em alguma parte, agora não sei qual é. É um livro em que ele... Bom, pouco importa, é uma edição moderna de estos anos. Acho que quando fui pegar o cabo para o Gabriel, deixei em cima da mesa. Sim, entra no escritório, veja se está em cima da mesa do computador. Se chama, está em francês, Biografias Evangélicas, uma coisa assim, colorido. Este homem decidiu escrever um livro sobre os personagens de que falam nos evangelhos, mas que só uma menção. Vai dizendo, Nosso Senhor curou um cego. Está bem, curou um cego. Né? Isso é suficiente para saber quem fez o milagre. Mas quem era esse cego? Como é que foi parar no caminho de Nosso Senhor e tal? Nosso Senhor curou o paralítico, Nosso Senhor exorcizou não sei o quê, tal, a Verônica levou pano, tal. Então ele pega 100 pessoas que são mencionadas. Aqui está o livro. Obrigado, senhor. Este livro aqui é uma edição moderna, se querem ir pegando com a mão, está em francês. E pegou 100 pessoas que são mencionadas de passagem assim, nas escrituras. Porque há outros que não. Isso, por exemplo, São Pedro, São Paulo, os apóstolos, etc. Todos esses trata-se suficientemente. Né? Há muitos que não se sabe quem foram. E que essa escritura passa assim. Mas ele, como ele estudava muito os padres da igreja, os primeiros discípulos, porque isso há muito. Nós temos os evangelhos, mas nós temos os testemunhos que não fazem parte do evangelho, que são os testemunhos dos discípulos. Pessoas que estavam lá, viram o que aconteceu, mas não está escrito no evangelho, porque no evangelho não precisa ter tudo, não pode ter absolutamente tudo. Então, o evangelho tem o suficiente para a gente cuidar da própria vida espiritual e salvar a alma, e conhecer a verdade e conhecer a Nosso Senhor. É o suficiente. Bom, e então ele começou a fazer um trabalho para ver quem eram essas 100 pessoas mencionadas assim, de passagem assim, no Evangelho. Ele vai, consulta os padres da igreja, consulta discípulos dos apóstolos, que ouviram os apóstolos contando, descrevendo como tinha acontecido tal coisa, tal outra, tal, quem, era filho de quem, como é que estava ali, o que tinha acontecido, tal, etc. E então, com essa matalotagem documental,
de antigos santos, ou gente que ouviu o relato de um discípulo, que por sua vez o relato de outro, e al final alguém escreveu num livro. Bom, então ele foi recolhendo tudo isso e então dedicou um capítulo a cada uma das pessoas referidas. E um dos capítulos, somente um capítulo, é sobre os ressuscitados do Calvário. Eu tenho aqui, pode ficar com o livro, eu tenho aqui escaneei esse capítulo. E quem são esses ressuscitados do Calvário? Porque no São Mateus, Leia o texto do Evangelho. sim, eu vou ler o texto de São Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 53. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Isso é a morte. E, imediatamente o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam, e os túmulos se abriram. E muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, você vê esta referência muito rápida. Santos que ressuscitaram, saíram dos túmulos e começaram a caminhar por Jerusalém, né? E se apresentavam a muitos. Vocês podem imaginar a impressão que causaria? Bom, então, isso que diz o Evangelho. Somente isso. Perdão, vou tomar um pouquinho de água. E então ele diz, mas quem foram esses? Esses tais ressuscitados, o que é? Quem foram? Podemos saber os nomes, podemos saber alguma coisa. Quantos foram? E o que foi deles? Será que voltaram ao túmulo depois? Né? Eles vão demonstrar que é absurdo. Então, para onde foram? Para onde que foram? Que foi deles? Né? Bom, então ele faz umas considerações iniciais no análise desse trechinho, dessa citação bíblica. E então ele diz, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma espécie de prefigura do juízo final. O alto do Gólgota se transformou na prefigura do juízo que vai acontecer no fim do mundo a todos os vivos e os mortos que vão ressuscitar, etc, etc. Então diz, no centro está o juiz supremo. Morto, mas a morte dele é a divisão das águas. À sua direita está São Dimas, que era o bom ladrão, que representa os que se salvarão, os santos e os que se salvarão, os bem-aventurados. E à sua esquerda estava crucificado o mau ladrão, que era uma figura dos condenados, dos presídios, dos que iam condenados para todo e sempre. Né? E isso é uma reflexão que nós podemos ter. Nossa Senhora em Fátima fala de grandes castigos. Nesses castigos haverá conversões, haverá perdições, né? Assim, os castigos de Fátima terão algo disso. Bem, bom, a segunda coisa que diz São Mateus é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora, o que quer esse véu? Né? O templo extraordinário, o templo de Jerusalém, deixado por Salomão e que foi sendo aperfeiçoado com novas riquezas e novas grandezas,
tinha uma parte que estava absolutamente vedada aos fiéis. E o que fechava essa parte se chamava o Sancta Sanctorum, a parte mais santa de todo o templo. E havia um véu, uma cortina, que impedia aos fiéis que estavam no corpo do templo ver o Sancta Sanctorum. No Sancta Sanctorum havia um habitáculo onde deveria estar a arca com as tábuas das leis de Moisés, a arca da salvação, também. Esse era o Santo dos Santos, era a lei que Deus deu a Moisés. Junto havia um vaso com um pouco do maná do deserto. Você lembra que os judeus andando pelo deserto não tinham alimentação, mas a uma certa hora descia do céu, como uma chuva, um maná que tinha o sabor do que a pessoa queria. Segundo a pessoa que mais gostava de tal coisa, vamos dizer, eu mais gosto é de peru. Então comia e tinha gosto de peru. E assim sucessivamente. Então os judeus guardaram um pouco desse maná nesse vaso. Havia também outros elementos históricos, relíquias históricas de primeiríssima categoria, da máxima categoria. Estava proibido atravessar esse véu, essa cortina, era uma cortina. Somente uma vez no ano, essa cortina era aberta e o sumo sacerdote do templo, vestido com uma pano alvíssimo, riquíssimo, perfeitíssimo, entrava a pedir perdão, a se apresentar diante das tábuas da lei e pedir perdão pelas suas faltas e pelas faltas do povo. Esse é o sumo sacerdote. Essa festa é conhecida em um resuminho curtinho do início e depois vai ser fácil continuar tudo. Hoje estamos comemorando a Domingo de Ramos, início da Semana Santa. Então nós estamos vendo a importância fundamental dentro da igreja e da liturgia, todo ano litúrgico, que se decide em função da festa da Páscoa. A festa da Páscoa é o primeiro domingo de lua cheia da primavera no hemisfério norte. E isso por quê? Porque os judeus saíram da escravidão do Egito e levados por Moisés, e Moisés disse que sairiam com a lua cheia. Então, Páscoa significa em hebreu saída, partida. Esse é o significado. Depois os judeus todo ano celebravam a Páscoa. Comemoravam grandes festas em Jerusalém e Nosso Senhor escolheu a Páscoa para ser a semana decisiva da sua vida, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. E então estamos falando de que haveria muitas coisas para dizer sobre a Páscoa, mas hoje escolhemos um ponto que foi o livro desapareceu por aí para mostrar ao professor. Monsenhor, mostra ao professor e ao senhor. É um livro escrito por Monsenhor Jean-Joseph Gomme. Foi um grande eclesiástico do século XIX, cheio de títulos e prêmios, e autor de muitíssimos livros. E ele escreveu esse livro
em que fala de 100 pessoas, 100, que estão mencionadas no Evangelho, só assim de passagem. O cego que foi curado, o paralítico que caminhou, a Verônica quem foi. Tal. Então, 100 pessoas. E vai estudar o que disseram os pais da igreja, padres da igreja, os primeiros discípulos, quais são as notícias históricas dos tempos remotíssimos, para ver quem eram essas pessoas. Quem foi o cego? Quem foi o paralítico? O moço rico do Evangelho. O moço rico, este aqui, aquilo outro, quem for. Não? E com isso é um elemento que nos ajuda a completar, enfim, conhecer melhor a fé e de tudo, como foi a vida de Nosso Senhor. E hoje escolhemos, alguém me recomendou, umas pessoas que é um pouco surpreendente o tema. É que São Mateus, o capítulo 27, conta que Nosso Senhor expirou, a terra tremeu, o véu do templo se rachou, os túmulos se abriram e ressuscitaram os justos. E os justos foram entrando em Jerusalém. Então, os senhores imaginam, não poderia ser uma cena mais impressionante possível. Os mortos ressuscitados entrando em Jerusalém e falando para os seus conhecidos. Então, ele diz, o que foi isso? O que dizem os padres da igreja sobre isso? Tal. É verdade porque está no Evangelho, mas como é que foi? E aqui, então, estamos vendo aspectos simbólicos do trecho de São Mateus. Ele falou de que a morte de Nosso Senhor foi uma prefigura do fim do mundo. No alto do Calvário, Nosso Senhor morto e juiz supremo da humanidade. À sua direita está São Dimas, o bom ladrão, morto, representando os predestinados. À sua esquerda está o mau ladrão, símbolo dos presídios. Depois disse, e o véu? O que era o véu? E então, vimos o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, era famoso pela sua riqueza, tudo que havia lá era máximo esplendor, etc. E a parte mais principal do templo, dentro, estava fechada por uma cortina, que é o tal véu que fala aqui. E não se abria nunca, só se abria uma vez por ano. E aí engatamos no ponto que nós estávamos. Uma vez por ano, esse véu era afastado e o sumo sacerdote, vestido com um pano alvíssimo, caríssimo, finíssimo, que não se produzia no Oriente Médio, mas era trazido da Índia, de locais remotos, etc., vestido com essa roupa alva, alvíssima, brilhante, se apresentava diante do Sancta Sanctorum. O Sancta Sanctorum era um receptáculo onde estavam as tábuas da lei de Moisés, né? Fundamental, era o início de toda a religião judaica. Depois havia, portanto, aquilo que estavam nos 10 mandamentos escritos, né? Um vaso que continha um pouco do maná que caiu no deserto. E mais outros objetos de importância fundamental para os judeus. E o sumo sacerdote se apresentava, vestido dessa roupa branquíssima, a pedir perdão pelas suas faltas e pelas faltas do povo. Chamava-se a festa, em português, seria a festa da expiação. Em hebraico, é um nome muito conhecido. A festa do Yom Kippur, que houve até uma guerra que levou esse nome, etc. etc. Significa a mesma coisa. Né? Essa festa foi instituída por Moisés, em pessoa.
Agora, fora disso, o templo, o véu ficava fechado. E aconteceu que o pano que deveria servir para a vestimenta do sumo sacerdote nessa festa tinha sido comprado por São João de Arimateia, que era riquíssimo, era um comerciante riquíssimo, membro do Sinédrio, e dizem que teria vindo da Índia, da Geórgia, é uma coisa que não está esclarecido. E São João de Arimateia, São José de Arimateia, deu esse pano para Nossa Senhora envolver o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o Santo Sudário de Turim, porque está lá em Turim, com impresso, com todo o milagre, toda a história, era esse pano. Então era como se a expiação tinha sido feita no Gólgota, na cruz. E o pano para a festa do sumo sacerdote da expiação tinha sido dado pelo verdadeiro chefe da religião, Jesus Cristo. E quando Nosso Senhor morre, o véu se rasga pela metade. Um modo de dizer, o véu era a proteção do mistério da religião verdadeira do Antigo Testamento, que era a religião judaica. E quando se rasga o véu, de golpe fica aos olhos de todo mundo, isto aqui morreu, não é mais. A religião do Antigo Testamento não é mais, é outra, é fundada por Jesus Cristo. Né? Então, vamos saber como é que era esse véu. O véu, então, Monsenhor Gomes escreve, o véu impenetrável, que nos esconde todas as coisas, no fim do mundo será rasgado, como foi rasgado o véu do templo. Sim, no fim do mundo, há muitas coisas que são misteriosas para nós. Nós não sabemos. Coisas que acontecem em outra parte, coisas duvidosas. Essa crise que está a igreja agora. Uns dizem que é Papa, que não é Papa, que não sei o quê, aquela confusão toda, nós não vemos claro. Nós temos que ficar respeitosamente ao pé do altar e não mexer nessas coisas. Mas no fim do mundo, não. Vai se abrir diante de toda a humanidade todas as coisas secretas, as coisas que não foram ditas, as coisas que não nos explicaram. E aí todo o plano de Deus vai ficar em sua magnífica evidência. Né? Então, aquele véu que se rasgou no templo prefigura de um véu misterioso que se rasga no fim do mundo e se vê tudo. Tudo que as pessoas fizeram, não fizeram, tramaram, conspiraram, sacrifícios que foram feitos, actos de virtude, tudo. É o juízo final. Né? Bom, já dissemos que a parte do templo chamada Santa Santoro era fechada por uma vasta cortina. Essa cortina era aberta apenas uma vez por ano, no dia da expiação, estou repetindo, quando o sumo sacerdote entrava sozinho, etc, etc. E aqui vem a descrição que já falei. Essa cortina era fixada por 4 colunas de ouro. Você vê, 4 colunas de ouro. Lá tudo era magnífico. Tinha 40 côvados de comprimento e 20 côvados de largura. O côvado era uma medida antiga, não se usa mais. É a distância que vai da ponta do dedo à ponta do cotovelo. Então, uns falam 30 e poucos centímetros, aí depende do braço também.
os egípcios também tinham um côvado real, Salomão tinha outro côvado, mais ou menos uns 35 centímetros, deve ajudar. Então, tinha... A reminiscência disso são as braças hoje, que diz, né? Ainda no Brasil antigo tinha a medição por braças, né? Por braço, o que é uma braça? Né? Essas medidas assim. Bom, em todo caso, se for 35 centímetros, seria uma coisa como 14 metros de altura. Uma curtinha, 14 metros de altura. Essa coitadinha aí tem 2 ou 3, não sei, não mais do que isso. E 20 de largura, ou seja, 20 por 35, 7 metros de largura, assim, fechando tudo. Era feita de ouro e púrpura, não era qualquer fio que estava aí. Adornada com bordados e franjas cor de jacinto e dividida em 72 seções. Era tão grossa quanto uma mão. Eu não sei dizer se era grossa assim, a mão, porque a mão pode ser medida assim, né? Como pode ser medida assim, então dá outra medida. Em todo caso, grossíssimo, né? E consistia em 82 miríadas de fios, 82 mil fios, como contavam isso, eram eles. 20 mil virgens trabalharam ali durante um ano inteiro. Segundo a tradição, Nossa Senhora, o costume dos judeus era, os meninos eram circuncidados e as meninas, quando tinham certa idade, eram entregues ao templo e passavam 6 meses, uma coisa assim, ajudando nos trabalhos do templo. Nossa Senhora teria participado da costura desta cortina. Eram necessários 300 sacerdotes para conseguir levantá-la. Com esse peso que tinha, esse tamanho, esse peso grosso como uma mão, de ouro e prata, fios de ouro e prata, era uma coisa fabulosa e absolutamente extraordinária. Essa é a descrição que nos foi deixada pelo Rabi Simeão, filho de Gamaliel. Aqui entra o seu Gomes. Quem foi Gamaliel? Quem foi o Rabino Simeão? Em todo caso, ele encontrou... Gamaliel, você sabe que foi aquele, quando houve a perseguição, né? Foi o próprio. Bom, então Rabi Simeão que foi, filho de Gamaliel. Bom, em todo caso, ele está dizendo de onde tirou isto. Isto aqui não é uma fantasia dele. Os apóstolos, né? Porque ele disse que... porque era do tempo dos apóstolos. Se fosse uma coisa do bem, né? Que fosse uma coisa boa, que persistiria o cristianismo, né? O catolicismo. Se não fosse, que acabaria daí a pouco tempo. Então é para esperar a história, né? O tempo rodar para, né? E aí, claro, né? A igreja cresceu, pegou toda a bacia do Mediterrâneo, tudo, né? Então... Bom, e então ele continua. Ao final do grande ato da redenção, que é a morte de Nosso Senhor na cruz, né? Durante o sacrifício da manhã, outro sacerdote entrou no templo para o sacrifício da tarde. E enquanto se preparava para oferecer incenso e acender a lâmpada, o anjo do Senhor, diante de seus próprios olhos, rasgou a cortina do Santo dos Santos e revelou o tabernáculo. A lei antiga havia cessado. Se imagine isso. Né? Então o sacerdote vai preparar, porque havia sacrifícios, não? Queimavam animais, aves, outras coisas, tal, mas isso não era diante da cortina, do véu do templo. Não, se fazia no corpo da igreja. Ele ia fazer o sacrifício e o anjo vem e corta. Se acabou. Né? Essa lei de vocês se acabou. Não é mais nada. Outra coisa que fala aqui em São Mateus é que as rochas se fenderam.
e os túmulos se abriram. E então ele descreve, não é o que a gente imagina. Um terremoto pode rachar a terra. Isso é o mais normal possível, né? Impossível, uma coisa assim, rachou. Só ver um pouquinho sobre terremotos que racharam a terra. Não, a terra não rachou assim, em profundidade. Rachou na horizontal. E isso é inexplicável, isso não acontece na coisa. E ao rachar na horizontal, levantou a tapa dos túmulos. E os corpos, corruptos, semi-incorruptos, em qualquer estado que estivessem, ficaram ali visíveis. Muitos desses corpos eram conhecidos, porque os parentes estavam vivos, e não, esse é o túmulo do meu irmão, do meu tio, do meu primo, estavam todos aí visíveis. Ainda não ressuscitaram, né? E que isso é de tal maneira inacreditável que houve cientistas que foram a estudar essas rachaduras, porque as rachaduras estão lá. E então ele cita aqui, inclusive ateus, que foram ver, não, isso é esse negócio que do terremoto, tudo isso é crença lá, dos cristãos, acreditam em qualquer coisa, tal, etc. E quando viram as rachaduras, disseram, não, isto aqui é impossível. Além do mais, as rachaduras se produzem acompanhando um pouco a geologia. Então, se tem uma pedra grande de um tipo e uma pedra grande do outro tipo, a rachadura normalmente acontece no meio, porque é mais fácil de separar. Aqui não, é horizontal, assim. No século IV, ou seja, quase assim que os cristãos tomaram posse do Calvário, São Cirilo, bispo de Jerusalém, nos conta que as rochas fendidas pelo violento terremoto, na época da morte do Salvador, foram exhibidas no Calvário, e ele proferiu estas notáveis palavras: se eu quisesse negar que Jesus Cristo foi crucificado, este monte Gólgota, sobre o qual agora estamos reunidos, nos provaria essa crucifixão para mim e para todos os outros. O sea, uma coisa tal que ficou evidente. Todos os viajantes antigos e modernos, católicos e protestantes, confirmam essa tradição. Então fala um protestante, o protestante Maundrell, que escreveu que a fenda dessa rocha foi causada pelo terremoto, somente a tradição comprova. Mas se trata de uma ruptura natural, na qual a arte humana, a habilidade humana, não teve participação. É algo que os sentidos e a razão por si só basta para convencer qualquer um que a veja. Eu por umas frases, para o tempo que nós temos não sempre alcança, e é bom que seja completo, não foi resultado de um terremoto comum. Um protestante inglês, um naturalista inglês ateu, de nome Addison, contou que visitou a Palestina e assegurou que ele, deísta espirituoso, tentava, ao longo do caminho, ridicularizar as histórias dos clérigos católicos sobre os locais sagrados. Com essa mentalidade, fui examinar as fissuras na rocha. E quando eu examinei essas aberturas com precisão e rigor científico de um naturalista, fiquei a tornar-me cristão. Dediquei-me a um longo estudo de física e matemática e tenho certeza que a ruptura na rocha não foi causada por um terremoto comum e natural.
Observei que isso acontece com rochas que terremotos arrancam. Aqui é algo inteiramente diferente. A rocha está dividida transversalmente, assim, na horizontal. A ruptura cruza as veias de uma maneira anormal e sobrenatural. Portanto, vejo de um modo claro e demonstrável que foi puro efeito de um milagre que o homem e a natureza não podem produzir. Então aqui estamos chegando ao cerne do assunto. Os ressuscitados. O terremoto rachou a terra e aquela região do Calvário, a igreja Santo Sudário, Santo Sudário não, do Santo Sepulcro é a mesma igreja do Calvário, porque está muito perto uma da outra. E então era uma área, uma região em volta do Calvário onde se enterravam os mortos, era um cemitério. E então aparecem os túmulos abertos e os corpos no estado que estavam. Não sabemos como, alguns estariam secos, outros estariam semi-corrompidos, outros de qualquer jeito. Né? E então nós vemos que esses que apareceram vão ressuscitar, mas não ressuscitam logo, porque São Mateus nos diz que o primeiro a ressuscitar foi Jesus Cristo. Mas os judeus puderam ver que os mortos estavam bem mortos. Não era qualquer coisa, não era uma invenção. Então diz, vamos a tratar desse assunto. Quem eram esses mortos? O que aconteceu com eles? Quantos voltaram à vida? E a quem apareceram? Esses são os temas que ele vai tratar agora. Então, primeira pergunta: quando eles voltaram à vida, é certo que Nosso Senhor foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, 3 dias depois da crucifixão, por lo tanto, da noite ou manhã do domingo. Noite do sábado, a manhã do domingo. Por isso, São Paulo o chama Nosso Senhor de primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Primogênitos ex mortuis. Assim, nenhuma ressurreição ocorreu antes do domingo da Páscoa. Até lá, os mortos abertos, túmulos abertos. São Mateus o afirma com suas próprias palavras, saindo de seus túmulos após a ressurreição de Cristo. Exeuntes de monumentos pós-ressurreição em sua. Se entende bem que tenha sido assim. E para que eles saíram da morte para entrar de novo na vida? E aqui Monsenhor Gomes explica: para testemunhar a ressurreição de Cristo. Mas essas pessoas, não podiam testemunhar o fato antes que esse se tivesse consumado. Ou seja, testemunhar a ressurreição, sim, mas precisava acontecer a ressurreição de Cristo. Só depois que Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram para testemunhar. É verdade que os túmulos foram abertos no exato momento em que Nosso Senhor exalou seu último suspiro. A providência permitiu isso para tornar mais evidente a ressurreição dos mortos, que puderam ser vistos por 2 dias. 2 dias expostos, mortos, né? Deitados em seus túmulos. E a quem eles apareceram? Os túmulos dos judeus estavam cheios de túmulos em volta da cidade. Assim, no domingo de Páscoa, quando Jerusalém estava repleta de pessoas de todas as terras, do Oriente e do Ocidente,
um grande número de figuras ressuscitadas foi visto entrando na cidade e aparecendo nas ruas e praças. Você imagina o que deve ter sido a impressão dos judeus, mortos, ressuscitados, que entram por todos os lados. Né? Parece quase que um filme de ciência ficção, mas foi verdade. E os mortos diziam, aparecendo nas ruas e nas praças, Cristo ressuscitou e nos ressuscitou com Ele. Reconheçam-nos, não somos fantasmas. Vejam e percebam, acreditem nele, adorem-lo como Filho de Deus, amem-lo como seu Redentor e chorai pelo que acabou de ser feito com ele. Imagina a impressão que a presença e as palavras de tais testemunhas devem ter causado nos diversos bairros da cidade. Essas estranhas e irrefutáveis testemunhas foram vistas e ouvidas não apenas por algumas pessoas, mas por muitos. Por isso São Mateus escreve, et apparueron multis, apareceram muitos. Contudo, assim que Nosso Senhor ressuscitado não se dignou se mostrar a toda a raça deicida, mas apenas a testemunhas escolhidas, aqueles ressuscitados do Calvário não foram vistos por todos. Não era todo mundo que o via. Essa graça só foi concedida àqueles aqueles que acreditaram no Salvador. Então, pessoas que tinham morrido durante o tempo da pregação de Nosso Senhor e foram enterrados, e esses eram os que ressuscitavam. Haviam acreditado no Nosso Senhor, e esses ressuscitaram. Não eram todos. Né? Bem, além dos apóstolos e dos discípulos, porque Nosso Senhor apareceu, por exemplo, o famoso caminho de Maús, e nas várias circunstâncias de que nos falam nos evangelhos, muitos judeus presentes em Jerusalém foram agraciados por essa eloquente aparição. E em alguns nasceu a fé, em outros ela foi fortalecida. E esse fato surpreendente explica as numerosas conversões no dia de Pentecostes. Então eles apareciam para parentes, diziam, eu sou teu irmão, teu pai, teu irmão, teu filho, tal. Jesus Cristo ressuscitou. E outro que era meio pernibambo na fé, aqui está a prova que entra pelos olhos adentro. Né? Aí quando veio Pentecostes, uma porção de gente se converteu, porque já depois disso, né, estava ideal para se converter. E quem eram esses cativos da morte, que se mortos, que retornaram à vida? Muitos foram os ressuscitados do Calvário. Muitos foram as testemunhas oculares e auriculares de sua ressurreição. Essa é a verdade do Evangelho. Mas quem eram esses mortos? Quem foram? Entre essas testemunhas de além-túmulo, a tradição registrada nos escritos dos primeiros padres da Igreja nomeia alguma das figuras santas do Antigo Testamento, que seja pelas circunstâncias de suas vidas ou pelo brilho de suas virtudes, tiveram um relacionamento mais próximo com Nosso Senhor. Entre elas estão, vejam as pessoas, Adão e Eva. Você imagina Adão e Eva ressuscitando e se apresentando. Não? O Abraão, o fundador de Israel, o povo de Israel. Isaac, grande profeta. Jacó, outro. Melquisedeque foi filho, um dos filhos de Noé. Né? Josué, Samuel,
Davi, Isaías e outros profetas. Mais na frente vai falar que o próprio São José ressuscitou. E andava pelas ruas dizendo, ele é mesmo, ressuscitou. A essas testemunhas de eras remotas foram acrescentados contemporâneos da geração do deicídio, como Zacarias, pai de São João Batista, o bem-aventurado ancião Simeão, São José, o bom ladrão, São José, o bom ladrão e outros. Se pessoas que os judeus da época tinham conhecido, porque ele vai explicar por aqui que há um problema. A pessoa aparece, ressuscitada e diz, eu sou Adão, eu sou Eva. Mas qual é a prova? Eu não te conheço. Né? Podiam dizer. Mas se aparece o irmão, a pessoa que andava pela rua havia pouco, diz, eu sou fulano, me toca aqui. Sou teu primo. Lembra tal coisa, tal outra. Ressuscitado. Né? E ele dizendo, nosso Senhor ressuscitou. Essa é a grande coisa. Não bastava simplesmente ir a Jerusalém e dizer, eu sou Adão, eu sou Abraão, eu sou Noé, eu sou Moisés. Era preciso provar. E a melhor maneira era que pessoas conhecidas, mortas e sepultadas havia poucos anos, ou mesmo apenas alguns dias, viessem cheias de vida e saúde e dissessem a parentes e amigos, eu sou Zacarias, eu sou Simeão, eu sou Dimas, eu sou teu pai, eu sou teu irmão. Olhem bem para mim, eu não estou enganando e não posso enganá-los. E então, o espanto em Jerusalém. Espanto para bem, porque eram pessoas que tinham um convite para a conversão. Nessas circunstâncias, o testemunho não deixou nada a desejar. Visto que Nosso Senhor sempre apresentou sua ressurreição como a grande prova da sua divindade. E ele veio torná-la conhecida não apenas aos judeus, mas ao mundo inteiro. E acredita-se que um grande número de mortos ressuscitou fora da Palestina. Aqui está a coisa espantosa. A gente não sabe se em Roma, se em não sei onde, tal, etc, etc. Ressuscita uma pessoa, um conhecido, e diz, eu venho aqui testemunhar Jesus Cristo ressuscitou. Né? Bom, e a pergunta é, o que aconteceu com aqueles que ressuscitaram no Calvário? Então aqui vem uma questão que lhe trata assim. Na ressurreição, no fim da história, os santos, as almas bem-aventuradas, vão a ressuscitar, e isso Santo Tomás de Aquino explica na Suma Teológica com muito desenvolvimento, em corpo glorioso. Não vai ser com este corpo. Vai ser este corpo, com esta forma, com este jeito, mas glorioso, luminoso, e que não pode ser preso por ninguém. Completamente superior. Ele pode atravessar as paredes, como Nosso Senhor atravessou uma vez em Emaús, que os apóstolos quiseram agarrá-lo. Não, Senhor, fica conosco. E Nosso Senhor passou pela parede e desapareceu, porque seu corpo era glorioso. Né? Então, teriam essas gloriosas testemunhas da divindade de Nosso Senhor apenas passado por ali para desaparecerem rapidamente e morrerem novamente? Pergunta. A opinião dos teólogos mais sérios, baseada na autoridade dos padres da Igreja e até mesmo na razão, é que essas figuras santas permaneceram visivelmente na terra até o dia da ascensão. Segundo a tradição, são 40 dias. 40 dias eles circulando por aí. Né?
aparecendo como o próprio Senhor àqueles que eram dignos. E no dia da ascensão, ascenderam ao céu em corpo e alma, seguindo o seu libertador, que os apresentou ao Pai e aos anjos como troféus de sua vitória e primícias da humanidade regenerada. Era uma coisa, nos antigos isso era muito comum. Os romanos, por exemplo, em Roma ainda existe a via triunfal, se chama. Havia um empedrado hoje em dia, em meio das ruínas e tal, e o general romano que ganhava a batalha trazia o botim de guerra, que era tudo que ele tinha saqueado do inimigo. E trazia os escravos, o inimigo feito escravo. E desfilava no cortejo triunfal. Aqui Nosso Senhor vai com um cortejo de santos redimidos, salvos por Ele, e os apresenta a Deus Pai. Portanto, subiram ao céu em corpo e alma, junto com Nosso Senhor, como um cortejo atrás de Nosso Senhor. Entre os teólogos que apoiam esta visão reconfortante e bela, estão Beda o Venerável, Santo Anselmo, Rabano Mauro, esse é um autor super citado, Pascácios, Radberto, Drutmar, Ruperto, Cayetano, Dionísio o Cartucho, Maldonado, Cornélio a Lápide e o renomeado Soares. São um monte de teólogos do maior renome, dizendo, não foi assim, subiram para o céu na ascensão. Juntamente com as opiniões dos padres, citemos algumas de suas palavras. Santo Epifânio escreveu: existem na terra relíquias dos santos, exceto daqueles que ressuscitaram e entraram na cidade santa. Por isso que não tem a relíquia de São José. Todo mundo vive perguntando, onde é que está São José enterrado? Onde está o túmulo de São José? Quem tem relíquia de São José? Não tem em parte nenhuma. É porque não está enterrado. Ressuscitou e subiu ao céu. Tem um teólogo, alguns teólogos que defendem que ele foi esperar Nossa Senhora no céu, porque no matrimônio Deus fala, né? Como é que é? O homem, que Deus uniu, o homem não pode separar, né? Então, porque ele não podia ficar separado de Nossa Senhora, né? Então, ele ressuscitou logo depois de Nossa Senhora e ficou esperando Nossa Senhora no céu, né? Olha aí. O mesmo diz São Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em sua carta sinodal, registrada e aprovada pelo Sexto Concílio Ecumênico. E ele se expressa assim, aspas, após 3 dias, Nosso Senhor saiu do túmulo e com ele ressuscitaram todos os mortos. E conduziu-os à imortalidade pela ressurreição. Com ele, é mais explícito ainda, encontramos o primeiro historiador da Igreja, Santo Eusébio, que diz assim, o corpo de Nosso Senhor ressuscitou e muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram e com Nosso Senhor entraram na verdadeira cidade celestial. Santo Anselmo, esse é outro super, citando o venerável Beda, ensina que esses santos ascenderam ao céu com Nosso Senhor e afirma, não devemos dar crédito aos temerários que afirmam que esses santos retornaram ao pó, não morreram mais. Né? Finalmente, o grande arcebispo de Reims, São Remígio, que batizou a Clovis, né, e a França, conclui com estes termos, devemos crer sem hesitação que aqueles que ressuscitaram com Nosso Senhor ascenderam ao céu com Ele. A própria razão, diz Monsieur Gomes, nos convida a essa conclusão. Ora,
Como era nosso Senhor quando ascendeu aos céus? As Escrituras o apresentam como um conquistador que retorna a seu reino carregado de ricos despojos e conduzindo, como o mais belo troféu de seu triunfo, uma multidão de cativos da morte, né? Que ele libertou por sua coragem. Ele levou cativos para um lugar alto, diz este santo, já que ele próprio retornava aos céus com seu corpo glorioso e imortal. Então não seria apropriado que levasse consigo, em corpo e alma, seus amigos mais próximos, bem como as testemunhas milagrosas de sua ressurreição, e os apresentasse à corte celestial como fruto de sua completa vitória? Se ele não subiu assim, sozinho, né? Ele subiu com uma corte. E a corte eram os santos do Antigo Testamento e de aqueles que tinham sido fiéis a ele durante a pregação dele. Esses ressuscitados estariam unidos a corpos gloriosos e imortais. Essa é uma coisa característica do corpo glorioso. É imortal, já não morre mais. Ressuscitou mesmo, pronto, já está imortal. Senhor doutor, tenho uma dúvida. Diga. A ressurreição dos mortos, ela se dá em qual período exatamente quando nós falamos da paixão de Cristo? Porque eu pensei o seguinte, se eu não me engano, nas Sagradas Escrituras, é dito que logo quando Cristo morre, os mortos eles ressuscitam, correto? É que a gente entende isso, mas por isso eu quis ler de início o próprio São Mateus. Eu vou repetir bem, porque eu também tinha essa ideia. Eu tinha essa ideia que quando houve terremoto, se abriram os túmulos e pronto, saíram os ressuscitados. Foi automático, sim, né? Porém eu pensei que talvez não faria muito sentido, porque se os mortos ressuscitaram e estão andando pelas ruas de Jerusalém... E Nosso Senhor está enterrado, então por que morto. os apóstolos ficaram tão... E Nosso Senhor está morto, enterrado. Não. Eu vou reler São Mateus. A parte que diz. Então, Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Imediatamente, a sucessão dos fatos, o véu do templo se rasgou. Isso foi imediato. Morreu, cortou. Não é mais aquela igreja que foi a verdadeira, já não é mais. Então, isso é imediato. A terra tremeu. Dá a impressão que é imediato, né? Tremeu, morreu e a terra, o véu rasga, a terra treme. As rochas se fenderam e os túmulos se abriram. Dá a impressão que é tudo imediato, né? A terra treme, as rochas se fendem, os túmulos se abrem. E muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, aqui que está. Eles estavam ali, todo mundo viu, mas a ressurreição se opera depois da ressurreição de Cristo. Por isso que São Paulo diz que Cristo é o primogênito dos ressuscitados. Porque foi o primeiro. Aí ele ressuscita e os outros vão atrás. E vão falando, ressuscitou, tal, etc. Né? Não sei se está claro. Então, a razão se recusa a acreditar que as almas, desfrutando da visão beatífica, deveriam estar associadas a corpos mortais e corruptíveis. Não podiam subir ao céu com o corpo corruptível. Tinha que ser com um corpo glorioso, incorruptível. Né? Se esses grandes santos tivessem que morrer uma segunda vez, teria sido melhor para eles não terem ressuscitado. Para que ressuscita? Para morrer de novo. Meu filho já morreu, já está resolvido o caso. Sim. Eu acho que
talvez seja pertinente nesse caso, né, é que em Jerusalém havia muitos falsos profetas. Sim. Que se diziam como sendo os profetas antigos, que Sim. seriam Elias e tudo mais. Sim. Então isso é um ponto também, não havia fotografia na época. Né? E acho que, partindo para um ponto mais espiritual da questão, o Espírito Santo ainda não havia descido, né, como em Pentecostes, ele só havia sido prometido. Então a função do Paráclito, que é a função do Espírito Santo, era cumprida pela presença de Cristo com eles. Né? Sim. E quando Cristo não está mais com eles, né, é como se eles fossem cegados. Sim. Né, durante aquele período lá da ressurreição, por isso tantas dúvidas, né? Porque é como Cristo cumpria o papel do Paráclito, do Espírito Santo. A partir do momento que Cristo não está mais com eles, esse papel ele é ofuscado por um período até que Cristo ressurreto aparece para eles. E detalhes, no caminho de Emaús, por exemplo, Caminho de Emaús. Eles não se deram conta. Eles não perceberam que era Cristo. Quando estava na mesa, na hora de partir o pão, Exatamente. ele. É algo realmente que é dado pelo Espírito. É cumprido na função de Paráclito por Cristo e por posteriormente em Pentecostes no Espírito Santo. Então, só um comentário. Por isso São Mateus não fala do Espírito Santo aqui. Ele, e também o Sogom também não atribui o Espírito Santo. E são corpos ressurrectos que estão em estado glorioso. Eu não sei como é que é um estado glorioso, nunca vi nenhum. Mas eu quero imaginar, imaginação minha, qualquer um pode dizer que não. Que deve ser um homem de luz, um corpo todo de luz. Esse só é percebido pela graça. Inclusive, tem alguns santos que dizem que as feridas que sofreram, por exemplo, os mártires, se transformam em condecorações, em joias. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, as feridas da crucifixão, na mão, nos pés, no coração, continuam no céu, só que transformadas em joias de luz, e uma coisa extraordinária, etc. Então, aqui não fala do Espírito Santo, aqui fala de ressurrectos. Então, homens que brilham, então, querem pegar neles e eles são como que seres superiores e espíritos, tal, etc. Né? E isso é que devia ser uma perplexidade, né, em todo Jerusalém. Né? Finalmente, já estamos chegando para o fim, não seria apropriado que Nosso Senhor, reinando no céu em corpo e alma, não tivesse companheiros de sua glória e que ele pudesse ver com seus próprios olhos, com quem pudesse conversar, não estar sozinho, sem as consolações próprias de sua natureza. Esta é uma pequena explicação. O Deus, Jesus Cristo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como todos nós, verdadeiro homem, da mesma natureza. Agora, ele sobe no céu e ficar ele sozinho. A felicidade do céu é completa, é perfeita. Todas as formas de felicidade que pode ter a pessoa aqui na Terra, em qualquer parte, tem no céu e de um modo infinito. Agora, na sua humanidade, pensemos na nossa humanidade, ficar sozinho, sem ter com quem falar, sem ter com quem a humanidade nossa pede uma convívio, ter outros, falar, conversar, olhar, etc. Então, faz parte isso tem muitos santos que tratam, e visões e revelações, faz parte da alegria do céu, as pessoas se encontrarem, o senhor, a senhora. Então, tem um conto, isto aqui é um conto que eu vou contar agora. É escrito por um português, mas muito inteligente, etc.
Ele imagina um convento que tem uma igreja, então, e tem um frade que é o encarregado de tilim, à noite fechar a igreja, tranca a igreja, e tudo fechadinho, etc. E um dia ele fecha a igreja, tem um sono assim, e fica dormido num banco qualquer, né? E no meio da noite ele acorda. E ele vê que os vitrais da igreja se acendem na noite. E que os santos que estão nos vitrais descem sem nenhuma dificuldade. Então, São Tomás de Aquino, Santa Teresinha, Santa Natal, São Boaventura, São Miguel, tal, etc. E os santos todos vão caminhando em procissão, fazem uma adoração do Santíssimo Sacramento e depois se espalham pela igreja e vão conversando. Então ele imagina, porque o Santo Tomás que diz para Santo Anselmo, por exemplo, um conto. Por Santo Anselmo, aquilo que ontem o senhor me falou, eu achei que é muito interessante, que eu diria mais, eu diria tal coisa, e aí vão os dois conversando, isso é interessante. E, por exemplo, Santa Teresinha encontra Santa qualquer outra, Santa Maria Magdalena, e então, como é que foi aquele episódio com a senhora? Que a senhora contou no livro, etc. Mas eu gostaria de saber um pouco mais. E as duas vão conversando e passeando pela igreja sem nenhum esforço, como espírito flotando no ar, etc, etc. A um certo momento deste conto, um conto, pam, 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 é o sino do mosteiro que está chamando os monges para ir a rezarem. Aí então todos os santos, sem nenhuma pressa, devagarinho, vão diante do Santíssimo Sacramento, fazem uma reverência e cada um volta para seu vitral, né, sem esforço. Em um certo momento, prum, a porta se abre, entra um monge. E estão todos aí, no vidro, como se não tivesse acontecido nada, etc, etc. Né? Bom, este conto nos mostra que no céu teremos isso, porque se no céu nós devemos ter todas as formas de felicidade, devemos também ter essa forma de felicidade, né? Em que a gente encontraria, por exemplo, um requeté, imaginem a quem gostariam de encontrar. Encontrar a Saint Charbel Macluf. O Saint Charbel, como é que foi aquele lá? Era o demônio mesmo que vinha e apagava a vela do Senhor. E o Senhor então obrigou o demônio a manter a vela. Né? E então essas coisas. E depois veio 2 ou 3, se reúnem, nós 3 aqui, 4, todos nós assim. Olha, e esta conversa está muito interessante, mas só que faz calor. Podemos talvez nos mudar para a praia, para um local fresco, etc. E sem nenhum esforço, porque aí sim somos a ressurreição, são corpos gloriosos, não se movimentam sem nenhuma dificuldade. E aqui, assim como estamos reunidos, aparecemos numa praia, o mar que bate, as estrelas que brilham, um ar fresquinho que corre, etc. E continuamos nossa conversa. E alguém do grupo poderia dizer, mas eu acho que falta uma música. Como seria interessante, vamos pedir a São Gabriel, por exemplo, que faça o ar soar e vibrar e comece uma música, digamos de Mozart, estou inventando coisas, né? E tal, etc. Então, no céu, aquilo que nós procuramos nesta terra, com tanta dificuldade, sempre limitado, nunca é tudo o que a gente quer, tudo fica mais ou menos e tal, alguma coisa consegue, né? No céu vamos ter de modo perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhuma dificuldade. Nós conversar sobre o assunto que queremos, e foi por o senhor Lana, falecido senhor Lana. Ele era fanático e gostava muitíssimo dos astros.
Então vivia mexendo no site da NASA, onde tem fotografias de galáxias, e de nebulosas, e de sóis, e de coisa e tal. E então ele calculava os milhões de quilômetros por hora que percorria, que usava uma galáxia para... do Hubble, né? Do Hubble, é. Então o Hubble que mandava as últimas fotos. Então a Terra anda... Ele tinha feito calculado a que velocidade a Terra está andando, não? Nós não percebemos, mas a Terra está andando uma velocidade. Bom, mas então, se ele quisesse ir a ver uma galáxia, não precisava subir nenhum satélite, nada. Só vai para lá e fica olhando a galáxia. Ah, é assim, faz assim, não sei o quê, e tem tal problema, tal, etc. Bom, a mesma coisa no nosso Senhor. A gente não pode imaginar Jesus Cristo homem. Como Deus não precisa mais nada, já está feito, está todo resolvido. Mas como homem, para estar numa felicidade perfeita do céu, tem que ter coisas que façam felicidade dos homens. Então ter São José, São José, meu pai, como está o senhor? E como foi aquela coisa, falamos disso, daquilo outro. E São José vem e conta, olha, rezou para mim fulano, fulana, que estão com problemas, que estão não sei o quê, etc, etc. Precisariam de uma graça, o senhor não daria graça? Pois bom, aqui está a graça, manda para ele, então, de minha parte. A curiosidade que eu tenho, ao ressuscitar esses santos homens, eles voltariam a ser humano com as necessidades humanas, ele voltaria a ser divino. As necessidades humanas que são fruto do pecado original, não haverá mais, porque o pecado terá sido acabado. As necessidades que são boas, como a necessidade de estar com gente boa, ter bom relacionamento, o que a pessoa mais preza é o bom convívio. Estar com uma pessoa com a qual é agradável estar com ele, etc, etc. Né? Todas essas necessidades boas vão ser atendidas super suficientemente. E então nós temos que imaginar que nosso Senhor também vai ser super atendido. Nosso Senhor homem, que foi verdadeiro homem. Então falando com esses personagens colossais. Moisés, Isaías, ou São José, ou a própria Nossa Senhora depois subiu para o céu. Disso, mas uma das aparições dele, eles estavam na beira do mar pescando, né? E aí assaram as sardinhas e ele comeu a sardinha, né? Foi glorioso, comeu a sardinha. Sim, comeu a sardinha. Bom, então, conclusão, e com isso aqui estamos acabando a reunião. Então, dizíamos que não seria apropriado que nosso Senhor não tivesse como homem todas as coisas que fazem a alegria do homem, né? No céu. Disso devemos, sem hesitação, concluir com os santos padres e os maiores teólogos que o sentimento que coloca no céu em corpo e alma os muitos que ressuscitaram do Calvário é o mais razoável, o mais verdadeiro, o mais fundamentado, o mais de acordo com a natureza das coisas, com a bondade de Deus e com os interesses da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos ter certeza de tudo isto quanto o Monsenhor Gomes nos falou, que isso teremos, estão tendo, neste momento, no céu. E se pela misericórdia de Nossa Senhora nos salvarmos a alma, teremos nós também. Depois do dia do juízo, depois da ressurreição, muitas coisas pelo meio, mas afinal, por toda a eternidade, teremos essas alegrias, essas glórias dos próprios ressuscitados. E poderemos até falar com algum ressuscitado. E como foi a ressurreição do Senhor? Para onde o Senhor que visitou? Eu fui visitar minha família, e converteu alguém, como é que foi? Etc. Isso seria.
Então, é uma coisinha, uma menção dentro do Evangelho, que passou rápido, sim, por São Mateus, pela pluma de São Mateus, e que nos conta um aspecto da vida de Nosso Senhor, da história da paixão, etc. E ele conta 100 exemplos. Você sabe, um que me contaram, uma pessoa que leu, engraçadíssimo, é até engraçado. No Sermão das Bem-aventuranças, né? Nosso Senhor, em certo momento, teve pena da multidão, porque a multidão não tinha comido. Estavam aí ouvindo Nosso Senhor pregando e não tinha comido, estavam com fome. E então havia um rapaz, se chamava Maciel, São Maciel, depois se converteu, fez muitos milagres, etc, etc. E que tinha um carrinho e vendia peixes e pães. E aí então foi quando o Senhor disse, então peguem os peixes e pães e distribuem para a multidão. E então foi aí que se produziu o milagre dos peixes e dos pães, que até sobrou, né? E foi o carrinho de São Maciel, que estava lá para ouvir a Nosso Senhor, não, mais nada. Mas isso, no Evangelho, se com todos esses pormenores, não estão. Os discípulos que estavam lá viram, contaram para outro, até que um escreveu para ir um livro, tal, etc. E Monsenhor Gomes recolheu a história de São Maciel. Com isso, o que tinha para dizer... Bom, sobre o milagre dos pães de Nosso Senhor, né? Quer dizer, se tiver algum incrédulo aqui, que não acredite, né? Estive lá em Turim, né? Na igreja de São... Não sei, não conheço. São João Bosco, né? Sim, São João Bosco. Aí o guia foi nos mostrando, então, né? Tem o corpo de São João Bosco, incorrupto, lá assim, né? Não, é um corpo muito bonito, mas não é incorrupto. Não é corrupto. Não, as relíquias dele foram para todos os cantos do mundo. Sim. Tem um corpo lá assim e tal. É muito bonito, muito bonito. O Padre Davi até celebrou uma missa lá, na capelinha em cima. Mas embaixo, na basílica mesmo, né? Tem um lugar, e aí o guia disse, olha, aqui nessa onde tem uma pedra redonda assim, e disse, aqui é que ele era tão um santo, tão dileto de Nosso Senhor, que aqui ele fez o milagre de multiplicação dos pães também. E chegou um dia, a pessoa da cozinha lá, da intendência lá, chegou e falou, olha, não houve um problema qualquer aí, não tem pão, não tem leite para 300, 400 meninos, né, que tinha lá no colégio, né? E 300, 400 meninos. Então, como é que faz, etc. Ele disse, não tem nada lá? Tem um cesto de pão lá, uns pães pela metade, não sei o que, então, e que mais que tem lá? Tem leite, né? Então põe um pouco de leite lá que tinha sobrado de ontem, coisa assim. Então põe chocolate dentro, não sei como é que foi lá. Aí trouxe uma jarra lá, aí mandou os meninos fazerem fila, né? Aí ficou com o cesto na mão assim, pegando. Tomando. E não acabava. Nem leite com chocolate, nem o... Chocolate é outra mistura que eles costumam fazer na Itália, não sei como é que é chocolate, E tem outra mistura no meio, não era café. Mas aí misturando, aquela coisa, foi comendo, e foram pegando pão, e sobrou depois também, não sei quantos, um cestinho assim, com alguns pedaços de pão, sobrou mais 6 ou 7 cestos de pão, né? Os meninos todos comeram, tomaram café, tudo mais e tal, E Nosso Senhor foi assim também, né? O Senhor foi assim também. 12 cestos, né, de pão, né? Sobrou.